Boa noite a todos. Eu espero que todo mundo esteja bem em casa, saudável, né? Esse é o principal agora. Eu sou a Carol, para quem não me conhece, coordenadora aqui do Infantil da Maple Santana. E hoje eu vou bater um papo aqui com a Tati. A Tati, ela é diretora da Helper, que é uma assessoria de professores e pais que trabalham em parceria aqui com a gente. Então, todo ano a gente tem uma palestra sobre desenvolvimento da fala, que a Tati vem aqui dar essa palestra para os pais. E esse ano, como a gente está com essa nova plataforma, a gente achou melhor fazer essa live e poder tirar essas dúvidas que os pais sempre têm. A gente tem percebido que no online, agora que todo mundo está acompanhando mais de perto aí, né, as crianças, as aulas, os pais estão mais efetivos nesse processo, tem aparecido algumas dúvidas. Então, a gente separou as principais dúvidas para conversar um pouquinho hoje. E aí, no final, se alguém ainda tiver com alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a Tati, aí a gente vai abrir os comentários para essas perguntas, tá bom? Então, Tati, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Um prazer estar aqui hoje, viu? Ai, prazer é nosso. Eu queria que você falasse, Tati, um pouquinho sobre o processo de aquisição da linguagem, né? E como que os pais podem ajudar as crianças nesse processo. Então, tá bom. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sempre falo para os pais, quando eu venho aqui na Maple ou em outros lugares que eu dou essa palestra de desenvolvimento da fala, que a fala não é nata. A criança não nasce já falando. A fala é uma coisa aprendida. A gente só consegue falar se tiver o exemplo. Né? Só que a comunicação, sim, a criança já nasce se comunicando. Primeiro meio de comunicação da criança é o choro. Então, ela nasce, ela chora, né? Então, ela chora quando ela tem fome, ela chora quando ela está desconfortável, com uma fralda suja, ela chora quando ela está com dor. E esse choro é um meio de comunicação. A gente brinca, né, que as mães falam, esse é choro de manha, esse é choro de dor, esse é choro de fome. A mãe ou o cuidador mais presente ali na vida daquele bebê, ela consegue identificar. E esse choro, é através desse choro que começa a comunicação da criança. Então, através desse choro, tem esse primeiro diálogo. Então, a criança está chorando, a mãe chega, ai, que foi? Ai, o meu bebê está chorando, tá com fominha? Vem cá que a mamãe te dá e aí a mãe começa a significar esse choro. E aí começam as primeiras relações de comunicação. Após isso, a criança começa uma comunicação verbal. Então, assim, entre os primeiros 3 meses, o bebê começa com a vocalização. Alguns bebês, até mais cedo, eu tenho o caso da minha filha mais nova, com 28 dias ela já vocalizava com entonação. Tem alguns bebês que demoram um pouquinho mais, e aí depende da estimulação e do meio que esse bebê vive. Então, assim, a fala, ela começa a partir do nascimento. É lógico que é uma fala, uma vocalização sem intenção, sem significado, mas depois, meio que a criança está, que começa a significar a fala da criança. Então, lá, depois dos 3 aos 6 meses, ele começa a vocalizar com mais entonação, com ritmo, com melodia. Então, o neném começa... E aí começa uma fala mais melódica. E aí o pai, a mãe, a vovó, quem tiver ali no meio com aquele bebê, vai significar. Ai, que bonitinho, dá pra vovó a chupetinha, dá pra vovó o brinquedinho. Essa interação é de extrema importância no desenvolvimento da fala da criança. É o único momento permitido pelas fonos, essa brincadeirinha, esse tati-bitati que a gente chama, essa voz toda melosinha, ai, nenenzinho, que bonitinho. Nesse momento é permitido, porque isso que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento, nessa fala de sucesso da criança. Mais ou menos entre 6 e 9 meses, ele começa a pré-conversação. Então, ele começa a falar, e aí ele espera o adulto responder. Então ele faz dá e para. O adulto responde, o que você quer? Aí o bebê resmunga de novo. E aí começa uma pré-conversação. Para aí sim, dos 9 aos 12 meses, começarem a surgir as primeiras palavras. O mamã, papá, babá, né, mamá. E por que que a gente que o bebê fala sempre
mamãe e papá primeiro, né? Por conta do mamãe e do papai, isso é o que nós, pais, gostaríamos de ouvir, né? Mas, na verdade, não é. É porque são as bilabiais, né? São as consoantes que só precisa desse movimento. O bebê tem uma carinha pequenininha, e chega o adulto com aquele carão na frente e começa. Ai, que bonitinho esse bebê, vem cá com a titia, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. E o bebê tá vendo só essa abertura de boca, que são as bilabiais. Lembra que eu falei que a fala, ela é aprendida. Ela precisa de um exemplo. Então, se ele vê esse exemplo dessa abertura de boca, então ele começa o ba, ma, pa. Então, por isso que é o mamãe e o papai. Mas isso a gente não conta para os pais, porque a gente acabei de falar que eles têm que significar essa fala. Então, quando o bebê fala mamã e a mamãe fala, ai, falou mamãe, essa entonação, essa melodia dá prazer para o bebê. E aí ele repete de novo, mamã. A mesma coisa do papá. Ai, falou papai! E aí o bebê sente um prazer naquela melodia, naquela voz, e aí ele repete o papá. E aí começa a significar as palavras. Para ir mais ou menos entre um ano e meio, e começar realmente a fala propriamente dita. E quando que o pai precisa começar a se preocupar que a criança não está ainda falando? Porque assim, a gente tem percebido muitas comparações, né? Principalmente agora que os pais têm visto, né, na sala, outras crianças e tudo mais, mas isso a gente já sabe que essa comparação ela existe desde sempre. Então, o filho da minha amiga já está falando e meu filho ainda não está. Quando que o pai tem que começar a se preocupar mesmo, que não está falando ainda e precisa procurar algum tipo de especialista? Primeiro que essas comparações a gente tem que tomar muito cuidado, porque depende do meio que essa criança vive. Então, uma criança que só tem ela de criança dentro da casa, pensando agora nessa pandemia, tá todo mundo em casa, uma criança de por volta de um ano e meio, que só é a única criança da família, os adultos atendem muito a solicitação da criança, então a criança aponta, o adulto vai dar, a criança pega na mão, o adulto vai lá e dá o comando da criança, ela não precisa falar. Então, provavelmente, ela já tem um repertório menor de palavras, diferente daquela casa que tem 2, 3 irmãos, é o terceiro filho, tem que se virar naquela bagunça de criança, é um repertório muito maior. Então, essas comparações ficam difíceis de fazer, porque a gente tem que saber, primeiro a gente tem que entender como que é a rotina, o contexto dessa família, para depois saber se está um atraso ou se é só uma falta de estimulação. Na maioria dos casos, é uma falta de estimulação. E quando a criança é muito pequena, a gente tende a satisfazer todas as vontades e não dar a voz à criança, né? Então, geralmente, eu brinco com os pais que criança pequena, ela não faz parte da família. Então, a gente decide por ela, a gente nunca deixa ela decidir. Então, por esse motivo, é mais difícil dela falar, dela se colocar. Se a fala da criança não tiver significado, não tiver função, ela não tem por que ela colocar essa fala em prática, né? E a gente se preocupa quando? Quando essa fala não aparece, uma criança de 2 anos e meio aí fala pouquíssimas palavras ou não fala, se comunica através de gestos. Então a gente vai entender o contexto dessa família, a gente vai conversar aqui na Makeover, a gente conversa, né? A gente observa essa família, conversa e dá algumas técnicas para melhorar essa fala. Mais para frente, se a gente tiver necessidade, aí sim a gente faz uma avaliação fonoaudiológica. A frase de fala, o primeiro profissional que a gente procura é o fono. Depois a gente vai procurar o otorrino, o pediatra, para investigar o que pode estar acontecendo causando essa frase de fala. Mas geralmente o primeiro profissional é o fonoaudiólogo. Tá. E aí, como que funciona aqui na escola, né? Aqui a gente tem essa parceria com vocês, então de 3 em 3 meses você vem, faz essa avaliação fonoaudiológica com as crianças e a gente começa a fazer essa avaliação no nursery, que eles têm 3 anos, né? Mas estão fazendo 3 e já tem 3. Quando que o pai agora em casa, ele tem que procurar uma fono, né? Porque a gente sempre faz esse encaminhamento aqui na escola, caso necessário. E quando a gente vê algum tipo de problema, a gente já tenta fazer algumas intervenções aqui, às vezes nem precisa ser encaminhado. Mas aí esse ano a gente teve, né, esse probleminha. Então, assim, quando que o pai tem que procurar a fono
a partir dos 3 anos? Com quais trocas? O que ele tem que observar dentro de casa? Aqui na Maple como que a gente faz? A gente faz as triagens fonoaudiológicas. Então, são levantamentos, a gente vai perceber como está o desenvolvimento de fala dessa criança, e se a gente achar que tem necessidade, a gente encaminha para uma avaliação mais detalhada. Por que a partir dos 3 anos? Porque com 3 anos ela já tem um repertório de palavras, um número aí de palavras maior, praticamente estão quase todos os fonemas já foram adquiridos, então a gente espera até os 3 anos. Não quer dizer que antes dos 3 a gente não observe. Aí na Maple geralmente vocês solicitam bastante a gente para observar as crianças de 2 anos, a gente dá uma observada, vê se está tudo bem, né? E aí, se a gente acha que precisa de mais estímulos, a gente passa algumas técnicas para os professores aplicarem em sala de aula, às vezes chama a família, vamos mudar algumas rotinas aí dentro de casa para melhorar a qualidade dessa fala. A partir dos 3 anos, Tati, essa parceria da escola com os pais, né? Assim, isso. Sem essa parceria, a gente não tem sucesso, né? Essa parceria é muito importante. Eu acho que bacana o trabalho da Maple é esse, de trazer um profissional que entende de fala, que entende da parte pedagógica, que entende da parte emocional, observa esses alunos e passa para o pai já meio que como se fosse meio caminho andado. Então, a gente já observou o seu filho, agora você vai até a fono e faz uma avaliação. Olha, a gente observou o seu filho, ainda não é hora de encaminhar para uma fono, dá para a gente esperar mais um pouco. Por isso que, geralmente, a gente vai aí de 3 em 3 meses, porque a gente faz... eu fiz uma triagem de uma criança de 3 anos e meio agora. Daqui 3 meses, ela tem que ter adquirido tal fonema. Não adquiriu? E aí sim, a gente vai chamar esses pais, a gente esperou um pouco, tinha alguns meses para ela adquirir, ela completou 4 anos nesse meio do caminho, não conseguiu adquirir, vamos fazer uma avaliação ou vamos começar já uma intervenção. Então, isso é bem bacana. O que é importante? A gente saber o que é esperado para cada faixa etária. Eu trouxe umas plaquinhas, não sei se vai dar para ver muito bem aqui, mas eu coloquei, de 1 a 2 anos, quais os fonemas que essa criança tem que estar já falando. Então, P, B, N, T, D, K, que é o de casa, G de gato, F, V. Ela tem que estar falando todos? Não, depende de cada criança e de cada estímulo que ela tem na casa, na família, que foi mais cedo para a escola, convive com outras crianças. Só que a maioria desses, de 1 a 2 anos, ela tem que ter adquirido. Se não adquiriu, a gente vai começar a estimular para que ela consiga conquistar esses fonemas. De 2 anos a 2 anos e meio, o NHA, o S, o Z e o L. Então, ela já começa a falar. De 2 anos e meio aos 3 anos e meio, aí começam os fonemas que são um pouquinho mais difíceis. Então, o J, o F de escola, de sexta. Então, antes dos 2 anos e meio, a criança fala, eu vou para escola. Com 3 anos e meio, ela já tem que estar falando, eu vou para escola. E aí, mas o meu filho tem 3 anos e meio e não consegue. E aí a gente vai treinar. A gente pode começar algumas técnicas dentro de casa, e aí a gente vai observando, junto com os professores, junto com a escola, a gente observa se ele consegue conquistar determinado fonema. Não conseguiu, aí sim a gente vai encaminhar. Passou dos 3 anos e meio, já conseguiu conquistar todos esses fonemas. Aí, dos 4 aos 5 anos, que ficam os últimos, que são as últimas aquisições no desenvolvimento da fala, que é o R brando, que é o R do barata, os grupos, que é R e L, que é o do professora, planta, que é o terror das mães, né? Meu filho fala com cebolinha, meu filho troca o R pelo L. É a última conquista da criança. E é o mais difícil mesmo, né? Então, a gente espera ela completar 5 anos para poder conseguir falar professora, prato, né? Primeiro, que geralmente a criança omite, ou ela fala primeiro, ou ela fala primeiro, que é muito comum. Então, é a última, isso é importante os pais saberem, que é a última aquisição. É a última letra, né, o último fonema que essa criança vai conseguir pronunciar. Mas é importante a gente perceber que ele está com uma dificuldade, que ele não está conseguindo, porque aí a gente consegue fazer algumas intervenções, às vezes até dentro de casa.
com algumas técnicas, com algumas brincadeiras. A própria professora na escola tem algumas musiquinhas, algumas coisas que dá para a gente antecipar essa dificuldade da criança e ela adquirir normalmente. Uma coisa, Tati, que a gente percebe como dúvida, assim, desde o começo, quando o pai vai visitar a escola, né? O bilinguismo, ele vai atrapalhar no processo de aquisição de linguagem, né? Ele aprender as duas línguas simultaneamente, vai atrapalhar? Como que funciona isso? Isso, eu acho que eles perguntam aí na Maple Bear, e do meu consultório também a pergunta maior quando a criança quer, os pais querem procurar uma escola bilíngue. O bilinguismo não atrapalha a aquisição da linguagem. Pelo contrário, né, ele contribui, porque aumenta repertório, aumenta conexões cerebrais, conexões nervosas, né? Tem a questão do processamento auditivo, ele treina o processamento para um outro som, um outro fonema, ou seja, ele contribui muito. Claro que tem algumas crianças que têm predisposição para uma troca, tem algumas crianças que têm predisposição para um distúrbio articulatório. E aí, com o ensino bilíngue, com a segunda língua, esse distúrbio vai aparecer muito mais rápido. Né? Então, a gente tem muitos casos que aparecem lá que são crianças que têm especeio, que é a famosa língua presa, que fala sim, né? E aí fala, porque está em escola bilíngue, essa língua escapa por conta do bilinguismo. Não, essa criança já tem a predisposição. Essa língua é hipotônica, dente está fora do lugar, a língua tá em posição incorreta. Aí vai para a fono, a gente corrige a postura dessa língua, corrige a forma de respirar, tudo a criança consegue colocar essa língua no lugar e mesmo assim ela vai emitir o que precisa do bilinguismo. Isso não, do inglês, na verdade. Então não tem problema, não é a segunda língua que vai atrapalhar na emissão dos fonemas, é que algumas crianças têm predisposição. Por isso que fica mais evidente na hora que está falando, né, o inglês, por exemplo. Tá. Como você falou, né, a gente aqui na escola sempre pede para você observar desde o early toddler, né? Você vem para fazer as triagens, mas a gente fala, não, vamos lá, Tati, vamos olhar os pequenos, né, e tudo mais. Então, assim, eu queria que você explicasse quando você observa a alimentação, a respiração, por que a gente não deve dar só os alimentos batidinhos para as crianças, dar pedaços de alimentos, é super importante. O que isso ajuda na fala, né? E, principalmente na parte da respiração, meu filho dorme de boca aberta, né? Como que eu tenho que me preocupar com isso? Tá, vamos começar pela alimentação. É importantíssimo a gente cuidar da alimentação dos bebês, né? A partir de 6 meses, quando para com a alimentação exclusiva do leite materno, vai introduzir a comidinha. Eu sempre oriento as mães que trabalham, que passam por mim, eu faço assessoria de amamentação, eu sempre oriento, nunca passar alimento na peneira, nunca bater em liquidificador, em processador, porque você tira toda a textura da comida. E aí, 90% dos casos de crianças que passaram por essa experiência de processador, de peneira, elas recusam quando chega o sólido, porque a textura muda e fica muito mais difícil dessa criança acostumar. O ideal seria que fosse amassadinho. A gente começa a introdução do alimento sempre amassando com garfinho, vai deixar pedacinhos. O terror das mães é que essa criança engasgue. A criança não vai engasgar o alimento amassadinho. Por quê? Porque ela já passou pelo pediatra, já fez todos aqueles testes de reflexo. Esse reflexo do engasgo é um dos primeiros que o pediatra vai checar. Então, essa criança não tem problema de engasgar, ela já passou por todos esses 6 meses aí de amamentação, não teve um refluxo, não teve nada. Então, essa alimentação pode ser amassadinha no garfo. Porque depois que você passa do amassadinho no garfo para os pedaços, é muito mais fácil da criança acostumar. E aí ela come muito melhor. A introdução alimentar acaba sendo muito mais fácil. E por que é importante essa introdução com pedaço? Para toda a parte muscular, né? Essa parte articulatória. Se a criança não tem uma boa mastigação, ela não tem esse fortalecimento do músculo, vai ser uma criança hipotônica. Bochecha caída, dentro de fora do lugar, não consegue emitir o fonema da forma correta.
né? Então, ela não consegue falar adequadamente mais para frente. Em contrapartida, tem a questão da respiração. Então, uma criança hipotônica, língua fora do lugar, bochecha fora do lugar, ela respira errado também. Criança que respira pela boca tem toda uma estrutura facial alterada, dente alterado, tem menos oxigenação no cérebro, ou seja, lá para frente, na hora da aprendizagem, ela também vai ter uma dificuldade. Ela aprende mais lentamente do que as outras que respiram pelo nariz. Tá. Eu tô tentando desativar uma perguntinha que veio aqui da Majô, mas ficou travado. Ficou travado. O que eu acho muito importante a gente falar também da mamadeira, do chupar o dedo, né? E da chupeta. Aqui na escola, como que a gente faz? A gente deixa no soninho, nas primeiras semanas, né, a criança dormir com a chupeta. E aí, quando ela dorme, a gente tira e aí a gente vai gradualmente tirando essa chupeta para não ter mais. Então, até quando a criança pode chupar chupeta, chupar o dedo, mamadeira? Qual que é o ideal? O ideal é que não existissem os bicos, né? Mas a gente tem que pensar que também, após o nascimento, essa mãe precisa de um auxílio. E muitas vezes a chupeta é uma grande aliada dessa mãe para acalmar o bebê, esse processo de sucção, a segurança. Então, assim, eu sou uma fono que não sou contra a chupeta, mas eu sempre brinco que essa chupeta e a mamadeira, ela tem que ter prazo de validade. Ou seja, no máximo até 1 ano e meio. Passou disso, já não tem mais função nenhuma. Então, assim, quem usa chupeta, quem toma mamadeira, bebê. Criança de 1 ano e meio não é mais bebê, é criança. Apesar de nós mães acharmos que até os 30 anos eles vão ser nossos bebês. Mas não, a criança de 1 ano e meio é criança. Né? Então, a gente tem que deixar de tratá-la como um bebê. Se a gente quer que essa criança se desenvolva, fale bem, acompanhe a escola, brinque, ela precisa crescer, ela precisa ser criança. Então, uma criança de 1 ano e meio não precisa mais da chupeta. Né? A chupeta, ela é o terror dos dentistas, o terror da fono. Por quê? Porque ela altera toda uma estrutura. Eu trouxe aqui um dentinho, esse aqui é de um chupeteiro, né? Uma criança que chupou muito chupeta. Então, essa mordida, ó, é aberta para frente e toda a estrutura óssea danificada. A boca deveria ser assim, igual essa daqui, ó, toda fechadinha, cerradinha. Aqui, quando a gente coloca uma chupeta ou um dedo, ó, ela não consegue dedamento. Então, ela altera toda uma estrutura, ela altera a respiração, que a gente já falou que é importante, tanto para a saúde quanto para a aprendizagem, ela altera a mastigação, é uma alteração óssea. E aí depois vai para o aparelho ortodôntico, vai para fono, vai ter que trabalhar muito para a dentição estar no lugar. Por que a gente fala até 1 ano e meio? Porque até 1 ano e meio, essa estrutura toda está molinha, ela está se desenvolvendo ainda. Então, quando a gente tira os bicos com 1 ano e meio, tem uma quase 100% de chance de voltar tudo no lugar. Se você tirar uma chupeta com 4, 5 anos, que essa estrutura óssea já foi formada, não volta mais. E aí só com correção ortodôntica mesmo, e é um sofrimento. Porque o aparelho dói, incomoda, é difícil fazer uma criança pequena usar aparelho, né? Então tem toda uma questão óssea envolvida no uso da chupeta e da mamadeira. Eu sempre falo que até 1 ano e meio é a idade máxima para a gente usar os bicos. A mamadeira é o famoso leite. Ai, mas meu filho precisa se alimentar, tá? Eu tenho que dar um leite antes de dormir. Ele tem que tomar um leitinho na hora que ele acorda. Tudo bem, então precisa ter no bico. Então, é sempre lembrar que esse bico, ele não é benéfico para essa estrutura da criança. Então, a gente pode fazer uma transição. Tirar o bico e colocar um canudo. Tem copinhos de canudo. Tem o copo de transição, mas eu ainda acho que o de canudinho é melhor ainda do que o de transição. Porque ele vai sugar, o canudinho é pequenininho, vai fazer todo o exercício, né, da musculatura e vai alimentar do mesmo jeito a criança. E não vai ter tanta dificuldade, porque é mais difícil a gente tirar do copinho de transição e passar para o normal do que do canudo. Então é um trabalho muito mais rápido do que o canudinho. O dedo que você me perguntou, nunca é permitido o dedo. E é o mais difícil de tirar. Falar, ai, que bonitinho.
bonitinho. É Quando vê. bonitinho. Aí lembra, ó, é bonitinho, é gostosinho quando é bebê. Só que altera, o dedo altera muito mais a parte óssea. E o dedo tem um agravante. A chupeta e a mamadeira são objetos. A gente esconde, a gente tira. O dedo está com a criança o tempo todo. Então, qualquer coisa que tenha, a criança vai, coloca o dedo. Ficou nervosa? Põe esse dedo. Para você tirar esse dedo depois é muito mais difícil. Aí envolve questões emocionais, questões de segurança, ansiedade, a estrutura, a respiração. O dedo é muito mais complicado. Então, se possível, não deixar o bebê chupar dedo. Eu sempre brinco. Eu tive um caso de um paciente bebezinho, teve algumas alterações, e ele estava sempre com o dedo. O que a gente fez? A gente trocou o dedo pela chupeta. Ah, você acabou de falar que a chupeta é ruim. É ruim, mas é mais fácil tirar a chupeta do que tirar o dedo. Então, ele punha o dedo na boca, a gente tirava, porque ele foi gerado com o dedo na boca. Então, ficou muito mais difícil de tirar. Então, a gente tirava o dedinho, punha a chupeta. Ele punha o dedo, tirava o dedinho, punha a chupeta. Na hora que ele acostumou com a chupeta, foi muito mais fácil de fazer essa retirada aí para a criança. Então, mandaram aqui uma pergunta, mas como tirar esse dedo, né? Porque o dedo é muito mais difícil de tirar do que a chupeta, né? O dedo é o que eu falei, é muito mais difícil, mas para eu responder essa pergunta, a gente tem que saber qual a idade da criança, em quais ocasiões ela chupa o dedo, tem criança que só chupa para dormir. Uma criança maiorzinha, se a gente pode fazer convidados, né? Olha, eu sempre falo, vamos conversar com a criança e mostrar que crescer é legal. Né? Porque uma criança que chupa dedo é uma criança pequenininha. Então, fala, olha, quem chupa dedo é bebezinho, você é um mocinho, uma mocinha. Olha, você consegue fazer isso. Um bebê não consegue. Então, vai mostrando para a criança o que ela ganha em crescer. E aí, esse dedo vai deixando de existir. E lembrar a criança, ó, tira o dedo da boca. A criança vai falar, eu não consigo te entender com o dedo na boca. Tira o dedinho para falar comigo. Ai, vamos brincar, mas com o dedo na boca não dá para brincar. Então, a gente vai mostrando o que não é legal, porque não dá para você falar, tira o dedo e pronto, acabou. A criança não vai tirar esse dedo e pronto. Mas para eu orientar mesmo, a gente precisa de mais informações para saber como tirar esse dedo. São casos isolados mesmo. Sim. Eu queria pedir agora para você falar um pouquinho sobre a gagueira, né? Porque quando que essa gagueira ela é preocupante, às vezes passa. Então, fala um pouquinho para a gente entender sobre a gagueira nas crianças. Então, muitas mães de crianças de educação infantil procuram a gente. Ai, meu filho está gaguejando, meu filho está gago. Ai, o que eu faço? Isso é uma doença? Tem uma idade que é normal. Geralmente, entre 2 anos e meio, 4 anos, tem a gagueira transitória. É uma gagueira aí permitida. Por quê? A criança está com um aumento muito grande de palavras, né? Ela está aprendendo muito, esse repertório de palavras está muito grande. Só que a boca não consegue acompanhar. Então, esse cérebro está fervilhando de informações, ela quer se expressar, só que essa boca, esse ato motor, não consegue. Então, é uma gagueira transitória, ela é passageira. Ela é normal, desde que ela fique no máximo até 3 meses. Passou de 3 meses, ela começa a ser preocupante. Aí a gente começa a observar. Mas o que faz essa gagueira ser transitória, passar e tudo bem? A atitude da família, né? Porque eu sempre brinco, você pode deixar essa gagueira embora, ou você pode instalar essa gagueira para sempre e não sai mais, não tira mais. Por quê? O que a gente faz? Geralmente, eu pergunto, falo, meu filho está gaguejando, por que você faz? Aí fala, ai, ele, para, respira, fala de novo. Tudo errado, né? A criança gaguejou, a gente vai fazer a famosa cara de paisagem, como se não estivesse nada acontecendo. E a gente vai concordar com o que a criança está falando. Então, você fica em silêncio, aquele sorrisinho e assim, ó. Sem completar, né, o que ela está falando. Sem completar. A criança está parada lá. E você está com essa carinha que você está agora, Carol, assim, ó. Tô te entendendo. Porque você está falando para esse inconsciente aí, para esse cérebro que está fervilhando de palavras, que tudo bem, ó. Eu estou aqui calma, parada, estou compreendendo o que você quer falar. A partir do momento que a gente fala, para, respira, começa de novo. Ah, é o abacaxi que você quer. Quando você completa, você está fazendo assim, ó, para a criança. O que ela está entendendo? Não está dando certo. Não tô completando minha mensagem. Não estão me entendendo. Então, toda vez que ela for falar, ela vai parar e vai travar. E aí a gente instala uma gagueira. E aí, de uma gagueira transitória, ela pode virar uma gagueira
sintomatológica, que para tratar é muito mais difícil. Então, a gagueira, até os 3, 4 anos, ela passa aí por alguns meses, às vezes alguns dias de gagueira, é super normal. Desde que essa família consiga ter calma e passar junto com a criança por esse momento. É um processo normal do desenvolvimento da fala da criança. Tá ótimo. Vamos abrir um pouquinho, vamos abrir para as perguntas agora? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... Eu vi que colocaram uma pergunta aí, mas sumiu. Voltamos aí com todo mundo nos comentários, então se vocês tiverem perguntas, podem mandar. A pergunta foi da Denise perguntando sobre o chupar o dedo, como tirar, né, o dedo, aí você já respondeu. Então agora vamos ver se tem mais alguma pergunta. Já abri. Apareceu vários tchauzinhos aí. Oi! A Paty. A Paty. Como podemos estimular a fala de uma criança de 2 anos? Falando com ela, falando bastante, mas não falando por ela. Eu sempre falo para os pais que não é para falar pela criança. Então, assim, dar voz à criança. Geralmente o pai fala assim: olha, tem arroz e feijão. Você quer arroz e feijão? Fala, arroz e feijão. Não, ó. Eu tenho arroz e feijão e tenho macarrão. O que você quer? E aí a criança vai ter que escolher. Você quer brincar de carrinho ou de bola? Então dá opções para essa criança falar. A criança apontou, aí o pai fala: não te entendi. O que você quer? Ai, mamãe não está entendendo. Você quer água? A gente já sabe. Eu brinco que mãe tem pé com a saco. Então a criança apontou, a criança gemeu, a gente já sabe o que ela quer. Mas a gente não precisa mostrar que a gente já sabe. A gente deixa ela falar, deixa ela tentar. Eu falo que a fala só vai ajudar se tiver, ela só vai acontecer se tiver significado para a criança, se tiver função. Se a criança aponta e alguém dá, a gente não está estimulando. Né? Agora, se a criança aponta e você pergunta: o que você quer? Estou vendo que você está apontando, mas eu não sei o que é, eu não entendi. Aí a criança vai falar. A gente Mesmo gosta de que adivinhar, né? A gente gosta de adivinhar o que a criança Exatamente. quer. Uma criança de 2 anos, geralmente, talvez ela não fale. Na maioria dos casos, ela não vai falar a palavra completa. Mas ela vai falar: aí o pai pode falar: você quer a água, entendi. Se a gente já sabe que aquela criança não sabe falar água, a gente pode traduzir, mas desde que ela deu algum som para aquela palavra. E aí eu sempre falo, quando a gente quer que a criança aprenda uma palavra nova, a gente repete de 4 a 5 vezes essa palavra, mas dentro de um diálogo. A gente nunca fica para a criança: fala, boca, fala, repete para a mamãe, boca, repete, porque não tem função para a criança. Agora, na hora que eu falo: olha minha boca tá rosa, eu passei batom. E a sua boca? Ai, a sua boca tá vermelhinha. A minha não tá vermelhinha. Eu falei 4 vezes a palavra boca dentro de uma conversa. E aí tem função para a criança. Tá. A Rosimere, ela perguntou: oi, meu filho tem 2 anos e 6 meses e troca o pelo E. Eu acho que faltou uma letra aí. Se você puder completar, tá bom, Rosimere? Vamos ver. Tem uma sobrinha com 7 anos, ainda troca o R pelo L. O que fazer? Procurar uma fono, fazer uma avaliação. Com 7 anos, a criança não pode, não é permitido que troque mais nada. Por quê? Com 7 anos, ela já está no processo de alfabetização. Então, assim, a criança que fala errado, 99% dos casos, ela também escreve errado. Lembra que eu mostrei lá a plaquinha, ó? O R, ela tem que adquirir com 5 anos de idade. Então, com 7 anos, já passou desse tempo de aquisição. Então, ela está com um pouquinho de atraso aí, mesmo que seja uma letra. Então, o ideal é procurar um fonoaudiólogo, fazer uma avaliação e começar uma intervenção para que isso também não passe para a escrita. Senão, a gente vai ter 2 trabalhos, tanto da fala quanto da escrita depois. Tá. Quando a criança não deixa essa gagueira, o profissional, ele é fundamental? Sim, sim. Se essa gagueira
passou de transitória, passou de 3 meses, essa gagueira persiste, é importante procurar um profissional. E aí a gente vai entender o porquê que essa gagueira não passa aí, né? Por que ela foi instalada nessa criança? Então a gente vai tentar, vai entrar com intervenção, vai ver se o caso é. O primeiro profissional que a gente procura é o fono. Às vezes a gente indica para o psicólogo também, às vezes é uma questão de ansiedade, de insegurança, então a gente precisa entender o caso, o porquê que essa gagueira está acontecendo, a idade dessa criança, quanto tempo de gagueira, e aí a gente vai ver o profissional adequado para trabalhar com essa criança. A Cecília pediu para você falar um pouquinho mais sobre a importância de comer os alimentos para a fala. Por conta dos exercícios orofaciais, a questão da musculatura, da mastigação, dente, bochecha, lábio. Então, assim, a gente precisa ter uma estrutura toda adequada para poder emitir, para poder falar. Uma criança hipotônica, que a bochecha caída, a língua fora do lugar, ela não consegue fazer. Ela não vai falar prato, porque ela não tem musculatura para isso. E isso começa lá pequenininho na mastigação. Por isso que a gente dá, com 1 ano e meio, a criança pode comer um pedacinho de carne já, ela não vai engasgar, ela vai mastigar, vai brincar de chicletinho, né? Geralmente, criança de 1 ano e meio, 2, ela mastiga a carne, vira aquele chiclete e depois ela cospe. Não tem problema, mas ela está fazendo o exercício. Pãozinho francês da mão, pão francês da mão da criança, ela vai rasgar, ela vai mastigar. Isso são exercícios importantes, tanto para alimentação, para a gente também colocar outros tipos de alimentos depois na vida dessa criança, quanto para a parte muscular, para a emissão dos fonemas mais pra frente. A Elizabeth perguntou: existem pessoas que mesmo com tratamento não conseguem parar de gaguejar? Existem, mas assim, tem que procurar um profissional especialista no assunto, né? Eu sou fono especialista em linguagem. Eu até trato gagueira, mas depende do caso. Tem alguns casos mais graves que eu mando para um especialista em gagueira, né? Então, alguns adultos, eu não atendo adulto. Adulto que gagueja, vai para um especialista, um fono especialista em gagueira, em disfluência. Então, assim, com um bom profissional é difícil esse tratamento não dar certo, né? Então a gente tem que pesquisar, só que também assim, é o profissional e o paciente. Todo tratamento implica em exercícios, em treinos, em técnicas, então é difícil a gente falar, ai, não deu certo. Aplicou as técnicas, treinou, fez exercício em casa, né? Fortaleceu o músculo, fez, sei lá, um acompanhamento emocional junto. Então, assim, é difícil esse tratamento não dar certo com um bom profissional, é bem difícil. Amanda perguntou: qual idade meu filho tem que falar todas as palavras? Com 5 anos completo, ele tem que falar todos os fonemas. Às vezes, a criança com 5 anos completo ainda troca uma ou outra letra. A gente até espera um pouquinho mais, conhecendo a história dessa criança. Né? Então, a gente vai conversar com essa família, vai ver qual foi o estímulo que ela teve, quanto tempo está na escola, como é o relacionamento, o número de palavras, como é esse repertório de palavras dela. Mas o ideal seria que com 5 anos completos essa criança estivesse falando todos os fonemas sem nenhuma troca mais. Tá. Novembro. A minha filha tem 3 anos e percebo que está gaguejando. Devo procurar ajuda com o fonoaudiólogo? Ficamos preocupados, pois às vezes ela fica agoniada. Fonoaudiólogo é trava-língua, tá, Carol? Pode ficar tranquilo. Eu falei pra você que eu ia errar essa palavra, né? As pessoas perguntam, você é o que? Eu sou fonoaudióloga. Fono o quê? Né? Trava-língua, fica tranquila. Como eu já falei, aos 3 anos é uma gagueira transitória. Vamos ver quanto tempo ela está gaguejando. Vocês já perceberam? Ela fica agoniada, mas quem deixa agoniada é o meio, são as pessoas que estão ao redor. A criança só percebe essa gagueira e essa dificuldade por conta da nossa expressão. Por isso que eu falei, a nossa expressão é muito importante. Se essa gagueira começou agora, tá, alguns dias, algumas semanas, ainda é normal, ela está na idade da gagueira transitória. Mas vocês têm que fazer aquela cara. Nós, como eu sou mãe, eu falo, quando a gente começa a perceber, a gente faz aquela cara. A Tati falou que tem que fazer cara de paisagem. A gente fica assim, ó.
E aquele sofrimento, olha, minha filha tá... Não, é a cara de paisagem assim, eu estou bem, estou te entendendo, pode gaguejar à vontade, ó, sem emitir uma fala, uma palavrinha, mas a gente tá assim, ó. E aí a gente vai acalmar essa criança, ela vai organizar mentalmente o que ela precisa expressar e isso vai sair. Agora, se essa gagueira está demorando muito a passar, procura uma fono, conversa com o profissional e ele vai te orientar melhor. A gente precisa sempre saber o que aconteceu antes, quanto tempo, a idade, quando vai fazer aniversário, quem mora na casa, como que é a rotina dessa criança para poder fazer essa orientação. Tá. A Glauce. Quando observamos que a criança gagueja nos momentos de nervoso, podemos considerar que é uma gagueira permanente? Depende da idade da criança. E assim, eu sempre costumo falar que todo mundo gagueja. Né? Se eu estiver muito nervosa, eu começo a tropeçar. As pessoas, em algum momento da vida, essa doença aparece. Principalmente nos momentos de ansiedade e de nervoso. Né? Então, todo mundo gagueja em algum momento. Então, a gente vai pontuar e ver como que está essa fala dessa criança. A gente precisa observar, saber a idade e qual momento de nervoso que essa criança gagueja. O que ela está expressando para aparecer essa disfluência na fala dela. Precisa saber a história da criança. É difícil responder. Quando se trata de gagueira, é difícil a gente responder sem conhecer a historinha dessa criança. Tá ótimo. A Anne está perguntando, até que idade a criança tem que estar formando frases? Com 2 anos, a criança já tem que estar falando pelo menos 2 palavras na frase. Quer comer, dá água, minha bola. Então, com 2 anos, ela tem que estar formando frases pelo menos de 2 palavras. E aí, aos poucos, isso vai aperfeiçoando. Aos 3 anos, aumenta um pouquinho. Com 5 anos, essa frase tem que estar completa, com pronome, artigo, adjetivo, tudo mais. Essa fala, as historinhas, já tem que ter um começo, meio e fim. Tá. O copo com canudo que aceitam melhores, são melhores para parar a mamadeira? Você já falou sobre isso. Sim. Tem um copinho, eu ia trazer a foto, mas eu acabei esquecendo. É um copinho que não tem bico, ele é um canudinho. Tem até aquela tampinha que faz assim, esconde o canudinho e ele sai. Dentro dele vem um outro canudinho encaixado no silicone. O que a gente faz? A gente tira aquele canudinho e deixa só o do silicone pequenininho. Então a criança pode mamar deitada, pode tomar o leite deitado, é um canudinho, ela vai fazer a sucção e substituir a mamadeira com menos danos aí na parte óssea da criança. E quando a criança não fala nada, é estimulada, esperta e percebemos que não fala de propósito? Então é porque ela é esperta e ela está sendo atendida. Já falaram aí, ela é estimulada, ela é esperta, ela não fala de propósito. Então, primeiro a gente tem que entender como que é esse de propósito. Né? Eu fico um pouco receosa de falar, é de propósito, ela não fala porque ela não quer. Primeiro a gente tem que entender o contexto dessa criança. Mas, se ela não fala, é porque ela está sendo atendida. Né? Então, assim, se ela apontou, eu sei que ela vai falar, mas ela apontou, eu vou lá e dou água, ela não vai falar. Então, é o que eu falei, a fala para a criança tem que ter uma função. Se não tem função, a criança mais esperta, ela não precisa falar, porque ela vai ser atendida por alguém. Então, a partir do momento que esse adulto para de atender a criança, ela começa a falar. Eu sempre falo, criança com atraso de fala, criança que não está falando, a gente dificulta a vida dessa criança. Aí eu pergunto lá na anamnese, como que é? Como que ela pede água? Ela não pede, porque o copinho fica embaixo, ela não sabe o que, ela vai lá e pega. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o copinho de baixo, vai pôr em cima da geladeira. Então, a gente vai dificultar a vida da criança. Ela pega todos os brinquedos. Então, a gente não vai deixar os brinquedos no chão, a gente vai deixar os brinquedos pra cima. Quando ela quiser, ela vai ter que pedir. Então, ela não fala porque ela não quer, mas aí agora ela vai ter uma função. Ela vai precisar falar para ser atendida. Quais são os estímulos ideais para uma criança que não fala com 1 ano e meio? É o que eu já falei, conversa, não falar pela criança, brincar. 1 ano e meio gosta muito de música, cantar junto com a criança, começar a música e deixar a criança terminar. A famosa galinha pintadinha que os pais amam, é muito bacana, não ficar o tempo todo no vídeo, mas cantar a galinha pintadinha, deixa a criança falar.
o pó, 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 pó. As onomatopeias são bem legais. Então, olha, pega o carrinho. Vum, olha o carrinho. Então, a criança começa com esses sons para depois transformá-los em palavras. Meu filho de 2 anos e 6 meses, ao invés de falar estou preso, ele fala estou presa, mamãe. É normal? Qual a idade? 2 anos e 6 meses. Provavelmente ele escutou e ele está reproduzindo. Ele só está trocando gênero aí. E aí a mãe vai repetir: ah, você está preso? A mamãe não percebeu que você está preso. Ó, lembra? A gente não vai corrigir, mas a gente vai dar o exemplo repetindo mais de uma vez. Ah, você está preso? Mamãe não tinha visto que você estava. Vem cá, eu não vou te deixar mais preso. Preso não pode, eu vou te soltar. Ó. Falei preso 3, 4 vezes dentro da brincadeira. E eu dou o exemplo correto para a criança. Aula de canto é uma boa opção para crianças com gagueira? Depende, porque assim, o canto é uma outra parte do cérebro. Por isso que a gente fala que gago não canta e não gagueja, porque está usando uma outra área cerebral. Então, assim, é uma boa opção? É, porque desestressa, vai trabalhar ritmo, melodia. Não é a cura, mas é uma técnica para trabalhar a gagueira. Tá. A Luísa comentou aqui que conhece adulto que ainda não conseguiu se livrar do hábito do dedo na boca, né? Ai, Luísa! Pois é. A Eu não Carol, quero nem imaginar. a Carol tá perguntando como estimular uma criança de 1 ano e meio que ainda não anda. Que ainda não anda. Aí eu vou pedir para um colega meu, Cristiano, falar. Que Encaminhar daí para um não é muito comigo, viu? psicomotricista. Vamos encaminhar para o psicomotricista. Acho que o Cristiano estava aí assistindo a live, acho que eu vi ele entrando. A gente encaminha para o Cris, que ele vai saber responder. Apesar de eu ter feito psicomotricidade, eu não atuo com psicomotricidade, mas eu vou falar que até 1 ano e meio é permitido, a criança ainda está dentro do prazo de andar, né? Então a gente pode não facilitar. Do mesmo jeito que a gente fala da fala para questão motora, é não facilitar. Se a criança fica no chão, a gente deixa ela deitada, ela põe o colchonete, deixa ela se virar, dá obstáculos. Agora, uma criança que fica sentada o tempo todo, presa no carrinho, ela não vai andar. Então, ela precisa vivenciar, experimentar o corpo para ela poder andar. Mas o Cris vai falar melhor isso do que eu. Fica a dica, então, de procurar um psicomotricista. Se precisar de indicação, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz a indicação. Isso. Aí a Cecília escreveu, igual a maneira que ensinamos inglês, dando significado à utilização. Acho que ela está comentando sobre o andar aqui de cima, né? A pergunta de cima. Meu filho para no meio das palavras para respirar. Isso dá impressão de gagueira. Lendo isso, não acontece. Lendo isso não acontece, mas contando histórias. Lendo isso não acontece, mas contando histórias. O que devo fazer? Então ele respira contando histórias. Provavelmente, provavelmente deve ser uma fala acelerada. E aí ele perde a capacidade, ele perde a quantidade de ar que ele puxou para continuar essa fala. O que a gente pode brincar com ele? Ela falou a idade ou não? Se ele já lê, deve ser maiorzinho. Olha, ela não falou, mas eu conheço. Ele tem 8 anos, 9. Então a gente pode trabalhar a questão respiratória. Porque assim, ele tem que pausar no momento certo. Então, o que a gente faz? A gente pega uma historinha mesmo e começa a trabalhar a questão respiratória. Olha, filho, você vai respirar, vai falar uma ou duas palavras. Para, expira, fala mais uma ou duas, inspira, fala mais uma. Então, a gente vai treinando a capacidade respiratória dele. Para ele começar a aumentar essa capacidade e parar no momento certo e não no meio da palavra. Talvez isso foi um hábito que ele pegou no momento da aquisição da leitura, e aí ele não conseguiu, da fala, na verdade, não é na leitura, e não conseguiu largar desse hábito. Mas a gente treina na leitura. Então, fala uma palavra, para e respira. Fala outra palavra, para e respira. E depois vai aumentando a quantidade. E a gente vai aumentando a capacidade respiratória. Olha, Tati, tem bastante pergunta e assim, já tiveram 2 pessoas que falaram para você falar um pouquinho sobre o PAC.
Eu acho que a gente está bem em cima, né? A gente tem 6 minutos É, aí. Se você conseguir falar 2 minutinhos sobre PAC, acho legal. E aí depois a gente, quem tiver ainda pergunta, pode mandar e aí eu passo para você e a mas gente responde. o que que querem que eu fale sobre o PAC? Porque, assim, é muito assunto. É O assunto para processamento, outra o live. PAC é o processamento auditivo. Então, assim, é uma outra live e, assim, vou te falar que é umas 2 lives para falar sobre processamento auditivo, né? Mas, assim, o que que eu vou falar? Para puxar o gancho aqui para nossa live, que é de desenvolvimento da fala. O processamento auditivo é muito importante nesse desenvolvimento da fala e é trabalhado na educação infantil. Apesar da gente não detectar as falhas do processamento auditivo na educação infantil, a gente consegue antecipar e amenizar as dificuldades dessas falhas que as crianças apresentam. Então, assim, brincar muito com a criança de sons, então, fazer gato mia, tá? Agora que está em casa, vamos brincar dentro da casa, vai brincar de esconde-esconde. A criança vai achar pelo som. Então, você vai começar a miar, vai fazer psiu, e aí essa criança vai discriminar de onde vem esse som. Sequência de som. Ah, bate palma, bate pé, estoura a boca. Aí a criança tem que imitar, fazer essa sequência. Isso tudo vai auxiliar mais para frente no processo de alfabetização. O processamento auditivo está ligado em tudo, praticamente. Então, assim, eu ficaria um dia inteiro falando de processamento aqui. Sim. Vamos pensar numa próxima live, então. Eu queria Combinadíssimo. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Eu acho que foi esclarecedor. Acho que as pessoas adoraram pelos comentários aqui, todo mundo agradecendo. Então, muito obrigada. Foi ótimo, eu adorei. Passou super rápido essa 1 hora, né? Eu adorei também, foi um prazer. Eu já falo, todo mundo sabe que eu sou fã da Maple, sou suspeita para falar dessa metodologia, dessa escola. Então, assim, eu estou à disposição sempre que vocês quiserem. Eu venho com o maior prazer falar do pouco que eu conheço, né, do assunto. Tá ótimo. Eu queria lembrar também, né, que na sexta-feira e no sábado a gente vai ter as doações. Então, quem tiver doação vai ser lá na Condessa. Então, leve sua doação para a gente ajudar aí as famílias que estão precisando. Muito obrigada por todo mundo que esteve aí presente com as perguntas e tudo mais. Foi ótimo. Brigadão. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente passa para a Tati, a gente responde vocês. Tá bom? A gente está à disposição aí para atendê-los. Foi muito bom mesmo, eu adorei. Até a Até próxima. a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.